Boa tarde, irmãos, graça e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos vós, sobre toda a nossa vida, que seja abençoada por Deus, com a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Quero dar boa tarde a todos vocês, que Deus vos abençoe. Vamos nesta tarde meditar na palavra de Deus, vamos nessa tarde aprender da palavra do Senhor. Hoje é mais um sábado, Eu falei na semana passada que nós iríamos ter todo sábado à tarde, tarde bíblica, uma tarde bíblica. E essa tarde bíblica vamos ter músicas, louvores, e também nós vamos ter a oração e a reflexão da palavra do Senhor. Então, nesse momento, nós vamos orar ao Senhor Deus, pedir a Ele a sua bênção sobre a nossa vida e pedir a Deus que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude e que Ele fortaleça a nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus bendito. Pedimos a tua bênção, Pai, sobre nós nessa tarde bíblica, onde nós vamos ouvir, Senhor Deus, louvores, músicas cristãs que têm base bíblica, e também nós vamos ter a reflexão da tua palavra nessa tarde, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa meus amados irmãos que vão estar comigo nessa tarde e pedimos a tua bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos nesse momento cantar ao Senhor Deus. Vamos colocar o primeiro louvor nessa tarde. Vamos cantar aí o Salmo 23 com o grupo Vencedores por Cristo. Salmo 23 para você. Boa tarde, Lidiane, a Glériston, Deus abençoe vocês. Vamos estar juntos aí nessa tarde bíblica para ouvir a palavra de Deus e ouvir belos louvores nessa tarde. Jesus, meu Senhor, é para sempre o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal nenhum, pois ao meu lado Ele sempre estará, para me proteger e amar. Com eterno amor, vem Jesus me dirigir, seu caminho melhor me ensina a seguir. Maior bondade do que o meu compreender, pra sempre me seguirá em meu viver. Misericórdia renovada pra mim, pra sempre me seguirá até o fim. Voltarei na casa do meu Senhor, eternamente. Tá, irmão, nós ouvimos Salmo 23 com o grupo Vencedores por Cristo, um grupo que marcou época, O grupo Vencedores por Cristo tem belos hinos, tem belos louvores, E nós acabamos de ouvir, graças a Deus, e com certeza existem vários louvores que tocam nosso coração, louvores que falam da palavra de Deus, louvores que têm base bíblica, que eles cantam a palavra do Senhor. Então, nesse momento também,
nós vamos também ouvir outro louvor, que esse louvor, ele é um louvor muito bonito, também marcou época, né? É o cantor Osé de Paula. Vamos aí ouvir com Osé de Paula, O Amor é Tudo. Vamos aí ouvir esse belo louvor. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste vida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Aí, escuta aí a música Osé de Paula, O Amor é Tudo, o amor é Cristo Jesus. Medite na letra desse louvor, muito bonito. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, Amém. feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste vida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Tá, irmãos, nós acabamos de ouvir a música O Amor é Tudo, com o cantor Osé de Paula, né? Essa música marcou época, mas ela sempre fala aos nossos corações, né? Nós sabemos que o amor de Deus, o amor supera o ódio, o amor de Deus, ele nos constrange, né? O amor de Cristo Jesus, o amor da Trindade Santa nos constrange. Então, ainda vamos ouvir mais outro louvor. Depois desse louvor, nós vamos ter a reflexão da palavra de Deus, né? Onde nós vamos estudar parte de uma pergunta do Catecismo Maior, que é um dos documentos da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um conjunto de doutrinas, de perguntas e respostas. Então nós vamos trabalhar um assunto muito importante para nós nesta tarde. Então, vamos cantar, né? Vamos ouvir mais um louvor com a cantora Giane Mascarenhas, a música Confia.
Deixa a solidão pra nunca mais. Fica com Jesus e deixa o resto para trás. Tudo vai ser diferente, bem mais fácil de entender que as coisas não acontecem por acontecer. Confia em Jesus, confia em Jesus. Ele vai fazer da escuridão uma nova luz. Pois na hora do aperto, do vazio ou da dor, Ele vai fazer brilhar um novo amor. Confia em Jesus, confia em Jesus. Segue o teu caminho, brilha sempre tua luz. O Senhor da vida sabe o que faz. Deixa a solidão pra nunca mais. Deixa a solidão pra nunca mais. Deixa o teu fardo pra quem dá perfeita paz. Jesus Cristo não esquece, nem jamais abandonou a qualquer que nenhum dia fé depositou. Confia em Jesus, confia em Jesus. Ele vai fazer da escuridão uma nova luz. Pois na hora do aperto, Boa tarde, Léo. Graças a Deus, meu irmão. da dor, Ele vai fazer brilhar um novo amor. Confia em Jesus, confia em Jesus. Segue o teu caminho, brilha sempre a tua luz. O Senhor da vida sabe o que faz. E Ele abençoa cada dia mais e mais. Confia em Jesus, confia em Jesus. Segue o teu caminho, brilha sempre a tua luz. O Senhor da vida sabe o que faz. Deixa a solidão pra nunca mais. Deixa a solidão pra nunca mais. Deixa a solidão. Confia em Jesus. Tá, irmão, nós ouvimos a música Confia com a cantora Jeane Mascarenhas, né? Ela tem vários belos louvores, né? Quero dar boa tarde aí ao jovem Léo Souza. Léo, Deus te abençoe, Léo. Léo, eu escrevi aqui no seu privado, no Messenger, eu pedi o seu número, tá bom? Seu número do WhatsApp, pra gente manter contato, Léo, para que a gente possa aí marcar uma live aí ao vivo, tá bom? A gente pode até, se for possível, Léo, dependendo aí da situação, a gente pode, se você estiver preparado, se der, marcar uma live até hoje à noite, né? Às 20 horas. A gente pode até, se você quiser, se der para você, ou para a semana, a gente pode aí, viu, Léo, marcar uma live ao vivo, a gente pode ver um tema bíblico, enfim, falar, ou você fazer perguntas acerca do campo missionário que eu estou trabalhando, acerca dos nossos desafios, né? Então, Léo, estou aí esperando aí seu retorno, tá bom? Você escreve aí o seu número no meu privado aí, tá bom? No chat aqui, no Messenger, você escreve seu número lá, eu adiciono você
e a gente marca uma live, tá bom? Que Deus te abençoe, Léo. Então, meus amados irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Chega o momento de nós meditarmos na sua palavra. E quero abrir no livro de Efésios, na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, dos versos 17, 18 e 19. Né? Efésios, capítulo 4, versículos 17 até o verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Meus amados irmãos, eu quero, com base nesse texto que nós acabamos de ler, eu queria usar aqui material muito bom, que é o Catecismo Maior, que é um dos nossos documentos, né, da IPB, e ele é feito de perguntas e respostas, né, com base no que nós lemos aqui, em Efésios 4, Paulo diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, dizendo o seguinte: que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, e não só isso, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Toda sorte de impureza. Então, meus amados irmãos, nesse momento quero que nós possamos refletir acerca disso. Um assunto muito importante. A pergunta 28 do nosso livro aqui é o seguinte, do Catecismo Maior, um dos documentos da Igreja Presbiteriana do Brasil. E é com ele que nós ensinamos doutrinas, no culto de doutrina, com esse material que a gente trabalha as doutrinas centrais da fé cristã. A pergunta 28 é: quais são os castigos do pecado neste mundo? Quais são os castigos do pecado nesse mundo aqui? A resposta é: os castigos do pecado neste mundo, além da própria morte, tanto são castigos interiores, como também são castigos interiores. Veja, a resposta é: os castigos do pecado neste mundo, além da própria morte, são castigos interiores, como cegueira da mente, a corrupção dos sentidos, as grandes ilusões, a dureza de coração, o horror à consciência e as paixões infames. Quanto exteriores, como a maldição de Deus sobre as criaturas, por nossa causa, e todos os outros males que nos acometem em nossos corpos, reputação, posição social, relações e ocupação. Boa tarde aí a irmã Bel Silva. Deus abençoe a irmã Bel Silva. Boa tarde, que Deus abençoe. Que Deus continue abençoando, Bel Silva, a sua família, a sua vida. Que Deus continue te abençoando e recuperando cada vez mais a sua saúde, a sua vida e a vida dos seus filhos. E o seu esposo também. Veja, os castigos do pecado nesse mundo, além da própria morte,
Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o pagamento do pecado é a morte. Além disso, existem os castigos interiores, que são a cegueira da mente. A cegueira da mente. O homem, meus amados irmãos, ele está com o coração obscurecido. O homem está cego na mente. O homem não consegue enxergar a Deus. O homem, depois que ele rompeu o seu relacionamento com Deus, lá no Éden, depois que ele quebrou os mandamentos do Senhor, ele se tornou morto espiritualmente, cego na mente. E ele se tornou corrupto em todos os seus sentidos. Em todos os seus sentidos. E também o homem se meteu em grandes ilusões e também a dureza do coração, o horror da sua consciência e as paixões infames. O homem também, depois do pecado, ele experimentou a maldição de Deus. E essa maldição de Deus, ela se alastrou por todas as criaturas, por toda a criação, por causa, por nossa causa. Todos os outros males, irmão, que nos acometem, como os males do corpo, reputação, posição social, relações e ocupação, tudo isso foi atingido pelo pecado. Vivemos numa época pós-pecado, numa época onde está marcada por tantas tragédias, por tantos crimes, por tantas maldades, por tantos acontecimentos. E isso tem se aumentado, se intensificado a maldade do homem, a maldade do coração do homem. Efésios 4,18 fala e trata da cegueira de coração. E não só cegueira do coração, a cegueira da mente, como castigo pelo pecado. Romanos capítulo 1, versículo 28, trata de uma mente reprovável como castigo pelo pecado. Uma mente obscurecida, uma mente cega, meus amados. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, na expectativa de que o Espírito Santo convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pois o homem, ele está morto nos seus delitos e pecados. O homem está cego para as coisas de Deus. A Bíblia diz que o Deus desse século, lá em Corinto, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. É necessário que possamos pregar a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O homem precisa saber que ele está morto espiritualmente. O homem precisa saber que ele está em pecado contra Deus. O homem precisa saber, o homem sem Cristo precisa saber que ele está em rebelião contra Deus, contra o Rei do Universo, quebrando a sua lei, quebrando os seus mandamentos, andando em rebeldia, está morto espiritualmente. Veja, o coração do homem, ele está completamente endurecido, meus amados irmãos. Romanos capítulo 2, verso 5. Veja, Romanos capítulo 2, o verso 5 diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. É isso que aguarda, irmão. O homem morto nos seus delitos e pecados. Enquanto o homem não se arrepender dos seus pecados, enquanto o jovem, a criança, o adolescente, o pré-adolescente, o adulto, eles não compreenderem, ou o Espírito Santo abrir os olhos do seu coração para compreender o seu estado espiritual, se a pessoa morrer no seu estado, infelizmente partirá para a perdição eterna. Deus está dando oportunidade de arrependimento para que as pessoas se arrependam e corram para os braços de Jesus. Vivemos num mundo marcado pela crueldade. Vivemos num mundo
marcado por tantos acontecimentos catastróficos, epidemias em vários lugares, rebeliões, crises financeiras, crises globais, crise na família, crise na educação, crise na política, crise entre os casais, crise entre filhos e pais, mães e pais. Meus amados irmãos, somente o Evangelho restaura. Em primeiro lugar, restaura a comunhão do homem com Deus. E quando o Evangelho ele restaura a comunhão do homem com Deus, também restaura a comunhão do homem para com o homem. O Evangelho de Jesus Cristo dá vida para quem está morto. A palavra de Deus ela dá vida para quem está morto. Veja aqui também. Veja essa pergunta aqui. Qual é a condição espiritual do perdido? Qual é a condição espiritual do perdido? A resposta é o seguinte. É um estado de morte espiritual que o catecismo chama de cegueira da mente. Cegueira da mente. Veja essa outra pergunta. E o perdido, não, aliás, é o perdido responsável por sua própria cegueira mental? A resposta é sim, pois tal cegueira é em si mesma um castigo pelos pecados cometidos. Pelos pecados cometidos, meus amados irmãos. Também tem outra pergunta interessante e tem suas respostas. Qual é o significado da expressão corrupção dos sentidos? A resposta é, essa expressão implica numa total e voluntária rendição, entrega ao pecado, com pouca ou nenhuma restrição da nossa parte. Meus amados irmãos, também tem outra pergunta que eu queria compartilhar com vocês e a sua resposta. A pergunta é, o que significa dureza de coração? A resposta, significa uma condição de indiferença moral e espiritual, de um modo tal que a consciência não está mais sensível nem ativa e que a pessoa não é afetada por chamadas ao arrependimento, nem pelo convite do Evangelho. Aquele que cometeu o pecado contra o Espírito Santo está entregue à mais extremada dureza de coração. Veja a situação espiritual em que se encontra os perdidos em Cristo Jesus. Veja, eu vou ler de novo a resposta. Vale a pena nós pensarmos acerca do que significa dureza de coração. Dureza de coração significa uma condição, um estado e espiritual, de um modo tal que a consciência do homem não está mais sensível e nem ativa, e que a pessoa não é afetada por chamadas ao arrependimento, nem pelo convite do Evangelho. Os homens são chamados ao arrependimento, irmãos. E cada vez mais os homens endurecem mais e mais a ação para a palavra de Deus. Mais e mais o homem fica com seu coração endurecido para o Evangelho, irmãos. Se não for uma obra profunda e vinda do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não aplicar as obras do Evangelho, ou as palavras do Evangelho no coração do pecador morto nos seus delitos e pecados, o homem jamais se converterá, o homem jamais entregará a sua vida ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem que haver uma intervenção do Espírito Santo, meus amados, pois o homem ele está morto. Morto não tem fé. Morto não crê em Deus. Eles dizem que crê em Deus, mas não crê de fato. Não crê, não. Eles crê do modo deles. Você pergunta a qualquer pessoa, você crê em Deus? As pessoas dizem que crê, mas não crê.
crer do modo deles, crer de um modo totalmente errado, crer de um modo que não tem compromisso. É um crer sem compromisso. Porque crer que Deus existe é muito fácil. Mas ter compromisso com esse Deus vivo é diferente, irmãos. Ter compromisso com Deus é diferente de só apenas crer que Ele existe, é ter vida transformada. Crer que Deus existe é ter comunhão com Deus, é viver com Deus, é viver com o Senhor Jesus, é viver na plenitude do Espírito Santo, é viver sendo guiado pelo Espírito Santo, é viver sendo cheio do Espírito Santo. Isso é crer em Deus de forma verdadeira, isso é andar com Deus de forma verdadeira, é ter compromisso com Deus. Meus amados irmãos, existe também outra pergunta interessante que eu quero compartilhar com vocês. Veja que pergunta 8 aqui. Qual é o sentido de horror à consciência? Veja, a Bíblia ensina que existem os pecadores endurecidos que se assombram ante a perspectiva dos castigos do pecado. Ainda assim, são condescendentes demais com a pecaminosidade do pecado. O fato de ofenderem a Deus não os incomoda, mas se aterrorizam diante do juízo de Deus, que sabem lhe sobrevirá de súbito. Há histórias de ímpios famosos que se encheram do assombro e do terror do inferno em seus leitos de morte. E é verdade. O homem, ele quando chegar diante do juízo de Deus, diante do trono do Senhor, eles estarão com seus corações trêmulos. Estarão com seus corações cheios de terror diante do Senhor Jesus Cristo. Agora o Senhor Jesus Cristo está como Salvador. Agora o Senhor Jesus Cristo está como Salvador. Está como Salvador. Está como Senhor. Mas no dia do juízo, o Senhor Jesus estará como juiz de toda a terra, para julgar os vivos e julgar os mortos. Meus amados irmãos, é muito sério isso. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Veja outra pergunta. Pergunta maravilhosa, irmãos. Veja só. Em que sentido a maldição sobre o mundo natural é um castigo pelo pecado? No caso dos pecadores perdidos, a maldição sobre a natureza é pura e simplesmente um castigo pelo pecado. No caso dos cristãos, a maldição sobre a natureza não é um mero castigo pelo pecado, pois foram libertados ou libertos disso pela expiação de Cristo. No caso deles, pelo contrário, a maldição sobre a natureza deve ser considerada como uma consequência do pecado e uma parte da punição ou disciplina paternal de Deus, pelos quais Ele os prepara para a vida eterna. Meus amados irmãos, é muito sério. Enquanto os filhos de Deus desfrutam da comunhão com Deus, enquanto os filhos de Deus, uma vez eles entregaram a sua vida para Jesus, uma vez que os filhos de Deus hoje são nascidos de novo, tiveram um encontro real com Jesus, um encontro profundo com Jesus, tiveram suas vidas transformadas por Jesus. Aqueles que estão fora de Cristo, meus amados, estão perdidos espiritualmente, perdidos moralmente, e as suas vidas correm perigo. É por isso que o arrependimento para com o pecado é necessário, meus amados irmãos. Existe outra pergunta também muito importante aqui, e eu quero encerrar com ela. Quais são os pecados, aliás, quais são os castigos do pecado no mundo por vir? No mundo por vir. Os castigos, a resposta é, os castigos do pecado no mundo por vir, primeiro, são a separação eterna da presença consoladora de Deus e os mais terríveis tormentos de corpo e alma no fogo do inferno, continuamente e para todo sempre. É muito triste.
Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo trata desse assunto aqui. Aliás, segundo Tessalonicenses, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, trata de um assunto muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Veja o que é que diz. Diz assim: estes, os ímpios, sofrerão penalidade eterna na destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Isso é, irmão, os castigos do pecado no mundo por vir. O segundo castigo, além da separação eterna da presença de Deus, são os tormentos terríveis de corpo e alma. Está lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 44 a 48. Marcos, capítulo 9, versículos 44 até o 48, diz assim: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te fazem tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os 2, serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Meus amados irmãos, é muito sério. É muito sério. O terceiro castigo, além da separação eterna na presença de Deus, além dos tormentos terríveis de corpo e alma, há um terceiro castigo no mundo por vir. São os contínuos tormentos do inferno. Os contínuos tormentos do inferno. Está lá em Apocalipse, capítulo 14, 9 a 12. Abra aí, em Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 até o versículo 12. Diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Meus amados irmãos, os contínuos tormentos do inferno. O quinto tormento no mundo por vir, no inferno, está em Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30, que é: o inferno abrange o sofrimento do corpo. Mateus, capítulo 5, Mateus 5, 29 e 30, diz assim a palavra do Senhor: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o diante de ti, pois te convém que se perca um dos teus olhos ou dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus olhos ou um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Todo o teu corpo para o inferno. Meus amados irmãos,
o primeiro castigo do pecado no mundo por vir, no inferno. Primeiro, a separação eterna da presença de Deus. Segundo, os tormentos terríveis de corpo e alma. Terceiro, os tormentos do inferno, os tormentos do fogo do inferno. O quarto, os contínuos tormentos do inferno, ou seja, haverá uma continuidade, sofrerá eternamente no inferno. E o quinto é, o inferno abrange o corpo, o sofrimento do corpo. Em último lugar, o 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto castigo é a punição do inferno, irmão. É igualmente eterna a bênção do céu. Do jeito que os cristãos gozarão alegria no céu eternamente, os ímpios estarão no inferno eternamente sendo punidos. Uns receberão alegria eterna e vida eterna, e gozo eterno, gozo perene para toda a eternidade. Como também os ímpios sofrerão por toda a eternidade, por todo o sempre no inferno. Vamos abrir aí em Mateus 25, 41 e 46. Mateus capítulo 5, aliás 25, Mateus 25, versículo 41 e versículo 46. Vamos lá. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Irão os ímpios para o fogo eterno, para o castigo eterno. Os justos irão para a vida eterna. Meus amados irmãos, que Deus tenha misericórdia dos que estão fora de Cristo. Que Deus possa usar esse estudo, essa reflexão para aqueles que estão fora de Cristo. Que você possa compartilhar esse estudo de hoje à tarde com várias pessoas que não é crente. Eu vou mandar esse estudo também para o YouTube, do meu canal do YouTube. Ficará gravado aqui no Facebook. Eu peço, por favor, que você possa compartilhar com aqueles que são crente meia boca, crente que não está andando certo com Cristo, e para aqueles que se dizem crente, mas não são. E também para aqueles que não são crentes, para aqueles que não são cristãos. Envie, para que eles possam analisar e meditar em que estado eles estão, os ímpios, os fora de Cristo, para que eles possam analisar a sua vida espiritual, a sua condição espiritual, e assim reflita, pense, e que o Espírito Santo toque nos seus corações, convencendo-os eles dos pecados, da justiça e do juízo. A minha oração é que Deus possa usar esse estudo, essa reflexão, para tocar nos corações. Vamos orar. Deus amado, Deus eterno, eu peço a tua bênção, a tua graça, Senhor Deus. Ó Pai, que essa palavra possa chegar a muitos corações, Senhor. Que essa reflexão possa tocar os corações, principalmente daqueles que se dizem cristãos que não são. E para aqueles que estão fora de Cristo Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Toca nos seus corações, Pai. Converte, Pai. Usa a tua palavra, Pai. Que teu Espírito Santo convença-os do pecado, da justiça e do juízo. E possam correr com muita pressa para os braços do Senhor. E ter como Senhor e Salvador das suas vidas, Pai. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Glorifica o teu nome em nossas vidas, Pai. E tem misericórdia de nós. Amém. Boa tarde, meus amados irmãos. Boa tarde, irmã Bel Silva. Irmã Bel Silva, que Deus te abençoe. Meus amados irmãos que ouviram, que estão ao vivo conosco, que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe esse estudo nessa tarde com aqueles que não são crentes. Pois o tema de hoje foi sobre as consequências
do pecado, as consequências do pecado. E para onde irão aqueles que não estiverem em Cristo, se não se arrependerem? Que Deus abençoe. Boa tarde a vocês.